Assim que você abrir, encontrar Efésios 4, se você pode se colocar em pé, nós vamos ler dos versos 7 ao 16. Efésios 4, eu estarei lendo a partir do verso 7, igreja. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas, elevados de um para o outro por qualquer vento de doutrina, pelas artimanhas das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Pai, a sua palavra. Pai, que não seja mais um culto, que o Espírito Santo fale conosco, que nós estejamos por inteiro, que a nossa mente e coração estejam cativos à sua palavra. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Vamos nos assentar, amados? Esses versos tratam de serviço. Esses versos tratam de ministério. Mas um dos versos que mais me encantam na Bíblia é Efésios 4:7. Às vezes passa muito desapercebido isso. Mas Efésios 4:7 diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. A graça, ela foi concedida a nós. A graça é o fruto do amor de Deus. Nós aprendemos na escola bíblica que graça é o quê? É favor imerecido. E ele é o favor imerecido. Mas ele é um favor imerecido como uma influência de vida divina. Deus, ele enviou seu Filho para morrer na cruz. Todos nós sabemos disso. Só que ele nos influencia através do Espírito Santo de uma forma divina, para que eu e você vivamos o quê? A alegria de Deus. Amém ou não? Então a graça, ela não é só esse favor imerecido. Porque Deus transforma o seu Filho em amor para me abençoar e para te abençoar. O que você explica um homem que não conhecia a Bíblia, que não ia na igreja, um bebum, um largado,
um homem que não respeitava a esposa e os filhos, um homem egocêntrico, que só pensava em trabalhar, só pensava em gastar, hoje está pregando a palavra. Estou falando de mim. É a graça de Deus, irmãos. Eu estou aqui hoje pela graça de Deus, porque foi Ele, o Espírito Santo, que me influenciou de uma forma divina, como eu não sei, é sobrenatural. Para que eu tivesse o quê? Alegria no coração. Amém ou não? Nós estamos aqui para ter alegria de Cristo. Então essa graça aqui, ela é muito maior do que um favor imerecido, porque Jesus Cristo, Ele é o doador da graça. Existem certas coisas que acontecem nas nossas vidas que nós não sabemos o porquê, e nem vamos saber. O que dizer de quando você perdoa, quando você libera perdão? É você? É você que libera perdão? Por nós não perdoaríamos, é a graça de Deus. Quando esse Deus te salva, quando esse Deus te adota como filho, é você? Eu aceito Jesus como Senhor. Não, você recebe, porque Ele está aqui presente. É por isso que o Evangelho não é na força. Ele não pode ser colocado na força, como nós falamos hoje na escola bíblica. Ele é através de quê? De oração e de amor. E tudo isso quem faz o quê? É a graça. É esse acesso que eu tenho a Deus. O direito à herança. Tudo isso, igreja, é sobrenatural, sim ou não? Ele é sobrenatural, a gente não explica. Porque além de Deus dar o doador da graça, que é Jesus, Ele dá também o quê? Os dons. E é por isso que Paulo, num determinado momento, diz que a multiforme o quê? Graça. Porque ela tem o quê? Várias formas. Então, amados, nós somos extremamente abençoados. Porque o que me torna santo e o que te torna santo, o que é? É a graça de Deus. E como diz a palavra aqui, quando Jesus subiu, Ele levou cativo o quê? O cativeiro. Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, Ele também foi lá embaixo e resgatou o quê? A morte. Nós sabemos, amados, a gente falou muito isso no Apocalipse, quando aqui estudamos, que com a morte de Cristo, até a sua volta, os poderes do inimigo são absolutamente o quê? Restritos. Sim ou não? É por isso que a igreja cresce. Sim ou não? É por isso que a igreja cada dia cresce mais. É por isso que novos pastores, novos líderes são cada vez mais o quê? Instituídos. Porque é essa graça, por quê? Porque Jesus, Ele levou cativo o quê? Todo o cativeiro. Nós temos que tomar cuidado com o inimigo? Claro que sim, nós não podemos criar brechas, mas ele está quietinho. Sim ou não? Então nós ficamos dando muita trela. Não, nós temos que respeitar, mas nós temos que saber que essa graça multiforme, ela é o quê? Ela é real na nossa vida através de Cristo Jesus. E esse texto, ele é maravilhoso. Porque depois que ele fala que Jesus Cristo é tudo em todos, ele começou a dar os dons. Quais são os dons do Espírito? Quais são os dons do Espírito? Palavra de conhecimento. Qual outro? Quem pode me ajudar? Palavra de sabedoria. Que mais? Falar em línguas. Que mais? Interpretar. Que mais? Domínio próprio. Que mais?
Que mais? Fé. Existem certas pessoas que são absolutamente sólidas e resistentes na fé. Isso é um dom do Espírito. Agora, como é que o Espírito Santo dá esse dom? Nós temos que buscar, porque é de graça. O que falar dos dons ministeriais? Que nós falamos aqui, quem dá isso, quem é? É Jesus. Quem é que deu a sua filha, filho, para você? Quem foi? Foi Jesus, aquela lindeza. Foi Ele que deu. Porque nós somos feios, tá certo? Não? Só que os nossos filhos são o quê? Lindos. Quem é que faz isso? É Jesus. Então tudo que nós temos hoje vem de quê? Vem de Deus. O meu ministério, né, o ministério de pastor, de apóstolo, de evangelista, tudo vem da onde? Vem de Deus. Então ele levantou e disponibilizou o quê? Dons, ministérios, igreja, diáconos, presbíteros, pastores, para que todos nós cheguemos aonde? A unidade do quê? De perfeição de Cristo Jesus. Nós estamos perto ou longe dessa perfeição, filha? Nós estamos perto ou longe? Hã? Um pouquinho longe. Mas se Ele colocou aqui que é possível, é possível. Até que todos nós cheguemos a essa unidade, da estatura de varão perfeito. E para quê? Para que a gente não fique como crianças. Porque a palavra, ela nos dá o quê, irmãos? Ela nos dá autoridade. Ela nos dá o quê? Confiança. E a própria palavra, ela diz para que a gente não fique no vento de doutrina. Para que eu não fique confiando só naquilo que a Ana fala. Se você confia em tudo que a sua esposa fala, você está correndo um sério risco. Não confie. Se ela confiar em tudo que ela... mas é verdade. Às vezes eu não posso ser usado pelo inimigo para falar alguma coisa ofensiva para ela. Sim ou não? Quando Jesus, ele estava conversando com Pedro, e Jesus disse que ele iria, o que Pedro falou para Jesus? Não vai não, pô, o senhor não pode. Como o senhor vai morrer? O senhor não pode morrer, o senhor tem que viver conosco. Nós vamos te proteger, Jesus. O que Jesus disse? Afaste-se de mim. Eu não estou falando para você se afastar da sua esposa. E eu não estou falando para a Ana se afastar de mim. Eu só estou falando, amados, em nome de Jesus, que a gente tenha o quê? Uma consciência. E que a gente busque essa consciência em Cristo Jesus. Porque como diz a palavra, existem as artimanhas das pessoas. Tem muitas pessoas que procuram o quê? Te desestabilizar. Na empresa tem ou não? Tem ou não? Sim ou não? A empresa é o lugar que mais existem pessoas, como está escrito aqui, ó. Artimanha das pessoas que pela astúcia com que te induzem ao quê? Te induzem o quê? Ao erro. Eu tenho 7 anos de cemitério, eu vou fazer dia 3 de março. O que eu já vi de crente naquele cemitério cair, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Meninas, meninos de igreja, de ministério, jovens, que se envolveram de uma forma o quê? Torpe. Por quê? Porque o mundo é sedutor. E elas ficaram com o quê? Com artimanhas. Então, quem falamos, com quem conversamos, isso é muito importante, irmãos. Amém ou não? Principalmente na empresa. Porque são pessoas que o inimigo coloca para quê?
para que com astúcia e artimanha vá o quê? Te afastando. E que o Espírito Santo te dê esse discernimento. Na faculdade não é diferente, João. Igreja? Que igreja? Pô, você é muito novo para ir na igreja, já ouviu isso quantas vezes lá? Toca no louvor? Não, não faz isso não. Domingo à noite? Não, rapaz, vamos sair. É artimanha de quem? É astúcia de quem? Então a gente tem que se fortalecer aonde, igreja? E é o que mais tem hoje. Principalmente no emprego, irmãos, em nome de Jesus. Antes de você trabalhar, eu vou dar um conselho para você. Se ajoelha e ora. Mas se ajoelha e ora. Amém ou não? Começa a fazer isso a partir de amanhã, segunda-feira. Você vai ver como a sua vida... Mas ora. Levanta 10 minutos mais cedo. Coloca o joelho e fala, Senhor, o Senhor vai à frente naquela empresa, que caia por terra todo o levante de Satanás. Começa a orar, começa a clamar. Para que o inimigo não coloque essas pessoas, mas quando ela colocar, você, opa, isso aqui não vem de Deus. Porque Ele se doou para que nós vivêssemos em quê? Em alegria. Para que nós vivêssemos num corpo bem o quê? Ajustado. Então, às vezes, a gente vê na igreja arrastado. A gente vem na igreja, às vezes, para bater cartão. Né? Às vezes, a gente vem na igreja de uma forma torpe. A motivação tem que ser outra, irmãos. Porque isso aqui é combustível para o nosso espírito. Isso aqui é combustível para a nossa alma. Isso aqui é combustível para o nosso corpo. Isso aqui é combustível para a nossa família. E que o inimigo, ele tenta de qualquer forma fazer o quê? Fazer com que isso não aconteça. Amém, igreja? Então, o que o Espírito Santo te trouxe aqui para te fortalecer. O Espírito Santo hoje te trouxe aqui para falar o quê? Valeu a pena eu ter morrido por você. Valeu a pena. Porque o que eu quero liberar na sua vida, o que é? É alegria, é paz, é gozo, é misericórdia. O que eu quero liberar para o seu casamento é o quê? É alegria, é fertilidade. Amém ou não? É isso que Deus quer. Deus quer com que nossos filhos o quê? Sirvam a Cristo. Às vezes a gente escorrega? Claro que sim, isso é normal. Mas que a gente vem aqui para se fortalecer no Espírito Santo do Senhor. Nós não podemos nos abater, igreja, amém ou não? O mundo está engolindo a gente. O nosso emprego está engolindo a gente. Só eu? Sou só eu que sofre isso, não? Ele vem engolindo. Então que a gente ore, que a gente busque, mas que a gente ore realmente. E que a gente sempre esteja orando para Cristo Jesus. Porque Ele fez tudo por nós. Até dar filho bonito ele fez. Até isso Ele fez. Amém, igreja? E que eu costumo dizer, nós não temos o direito de se afastar de Cristo. Nós não temos o direito de se afastar do autor e consumador da fé. Porque Deus, Ele deu tudo. Ele deu o dom, Ele deu o seu Filho, Ele deu a graça, Ele deu tudo. Que a gente mas igreja, se fortaleça. Que a gente venha aqui fortalecido. É o que eu oro, a Ana sabe. Que todos que congregam, os poucos que congregam aqui, os poucos, eles venham realmente porque amam a Cristo. Eles venham realmente pelo Espírito Santo. Que quando eles saiam hoje aqui, eles se apresentem a Cristo em oração, em gozo. Que a gente comece realmente uma semana o quê? Abençoada. É isso, irmãos. Que a gente levante a nossa cabeça. Nada pode nos derrotar. Nós não podemos ficar, como diz a palavra, como vento de doutrina. O chefe está bom, nós estamos bem. O chefe não está bom, nós estamos mal. Nós atingimos a meta, nós estamos bem. Nós não atingimos a meta, nós estamos mal. Eu não recebi reclamação do cliente, eu estou bem.
Eu recebi a reclamação do cliente, eu estou mal. É assim mais ou menos que é a nossa vida? Está certo ou está errado? Está errado. Não importa a situação. Não importa. Se eu fosse desistir por toda a reclamação que eu tenho lá, Deus quer te usar onde você trabalha, irmão. Deus quer te usar. Amém ou não? Com todo o trabalho que eu tenho certeza que você tem. Com toda a correria que você tem, Deus quer te usar. E que nada venha te abater. Nada. Amém, igreja? Nada venha a te abater. Que não seja chefe, que não seja diretor, que não seja gerente, que não, nada, ninguém. Ninguém pode te separar do amor de Deus. Amém, igreja? Então nós estaremos orando nesse sentido hoje, mas eu gostaria que você orasse, igreja. Coloca essa situação para Jesus, mas igreja, coloca. Que não seja mais um culto que você passe aqui. Amém? Ore, feche seus olhos. Ora.